Olá, agora vamos fazer um pequeno teste aqui. Imagina que eu tenha um funcionário aqui, o Zé. O Zé é um funcionário normal e eu quero promover o Zé a diretor. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, pense o seguinte, a Bia é diretora, né? O objeto diretor foi criado com o nome Bia. Então, para criar um diretor, eu tenho que criar um objeto do tipo diretor. Eu tenho que fazer exatamente o que eu fiz aqui, Então, em algum lugar, não sei aonde ainda, mas em algum lugar eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que criar um objeto diretor com nome e salário, porque um diretor é um funcionário e tem que ter nome e salário. Então vamos pensar, primeira coisa, onde fazer isso? Acho que o mais interessante no RH, né? O RH seria responsável por fazer a promoção, né, dos funcionários. Então eu vou criar um método aqui, público. Vamos pensar o seguinte aqui, Eu não sei ainda qual o tipo de retorno, mas eu sei que esse método vai ser, eu vou promover um funcionário diretor. Então o método poderia ser promover a diretor. Então, um funcionário. Então tem que dizer qual funcionário eu vou promover. Ok? Bom, o que esse método vai retornar? Então vejam, quando eu criei um diretor aqui, usando new diretor, até vou copiar aqui, Ctrl C. O que ele me retorna? Um objeto. Então, de que tipo? No mínimo tem que ser diretor. Então aqui, nada mais justo do que retornar um diretor. Vou criar um objeto diretor. Bom, mas qual vai ser o nome desse cara aqui, desse diretor? Qual vai ser o salário dele? Depende do funcionário. Então, se eu passar o Zé, por exemplo, lá, o nome dele é Zé, né? Mas aqui tem que funcionar para qualquer funcionário. Então, é f.getNome. Esse f aqui vai trazer o nome do funcionário, que aí eu vou repassar para o construtor do diretor. E mesma coisa com o salário, getSalário. Pronto. Então eu vou passar qualquer funcionário e vou promover diretor. Aqui eu não estou fazendo verificações, por exemplo, se eu já passar um diretor aqui, né? Eu não posso promover um diretor a diretor, sendo que ele já é diretor. Então eu teria que verificar se fazer algumas verificações, mas a título só de exemplificação tá legal isso aqui, Então agora eu vou promover o Zé. Então vejam, o Zé é um funcionário como qualquer outro, ganha R$100. O RH agora vai promover a diretor um funcionário, que é o F. O F que é a referência do objeto funcionário aqui. O que ele devolve? Um diretor. Então eu vou criar aqui uma variável chamada dd, por exemplo, que é o diretor. Agora vamos verificar qual é o novo salário do Zé, já que agora ele passou a ser um diretor. Então dd.getSalário. Então se o Zé ganhava R$100 e ele foi promovido a diretor, um diretor ganha R$100 mais 200, que é esse método aqui, nesse aqui a gente tem que apagar, que foi o exemplo que eu fiz anteriormente, né? Fica mais simples a classe. Então, se um diretor ganha mais 200, o Zé ganha 100, vai dar 300. Então, no meu teste aqui, tem que aparecer 300 no final aqui. 300. Pronto. Então, essa foi a promoção de um funcionário. Eu poderia criar aqui, né, promover a gerente, né? Olha só, mesma coisa. Até eu vou copiar aqui. O gerente devolve um gerente, o método promove o gerente. Então, promover a gerente.
e eu passo um funcionário. Eu poderia passar um diretor como parâmetro aqui. Poderia passar um diretor como parâmetro de promover a gerente. Vejam, primeiro que a nossa hierarquia não existe, o diretor não é menor do que o gerente ou maior que o gerente, né? Todos eles são funcionários, é uma hierarquia de um nível só, né? Todos estão no mesmo nível aqui, todos são funcionários. Mas poderia pensar dessa forma assim, né? Criar uma outra hierarquia. Bom, mas no caso aqui eu vou criar um gerente. E um gerente, nome e salário. Ok? Só que aí cabe uma análise, né? Imagina que eu tenha que promover um funcionário a programador. Vejam, o programador ele tem um atributo específico, que é a linguagem de programação que ele trabalha, né? Então, como é que seria essa promoção? Então, imagine lá no setor de recursos humanos da empresa, né? Lá chega um funcionário lá que vai ser promovido a programador. Então, eu vou criar aqui, vai retornar um programador, promover a programador. E vou dizer qual funcionário que vai ser promovido. Ok. Então eu vou criar aqui um programador. Ok. Vou pegar o nome do funcionário e o salário dele. Ok, mas um programador precisa ser informado a linguagem dele. Quem é que vai passar essa linguagem? Essa linguagem tem que ser informada. Então, o único lugar que eu vou informar aqui é aqui na assinatura do método promover a programador. Porque nem todo funcionário é programador, né? Então eu vou passar aqui uma string, que é a linguagem. Essa linguagem então vai ser informada junto aqui. Vamos testar então a promoção de um programador. Vejam, eu vou criar então uma variável programador. Vai receber a promoção, então RH.promover a programador. Eu passo um funcionário, por exemplo, vou passar um funcionário F, que é o Zé, e a linguagem de programação dele. Vamos colocar aqui C. Pronto. Agora eu posso imprimir isso aqui. prog.get salário. Vejam, um funcionário ganha R$100, um programador ganha R$10 a mais, então teria que dar 110 aqui. Vamos ver se nós temos esse resultado, 110, ok. Então até o próximo vídeo.